Deus, aleluia. Saúde aqui, João Pai do Senhor, amém, irmãos? Amém! Vamos colocar de pé, estender as nossas mãos, Senhor, se contenda para a serva do Senhor. Soberano Deus, eterno e grandioso, Pai. Deus está aqui a tua filha, meu Pai, prostrado, meu Pai, diante da tua presença. Senhor, que o Senhor vê, meu Pai, falar, meu Pai, poderosamente nesta noite, meu Pai, através da tua filha. Que o Senhor vê, meu Pai, cuidar, meu Pai, do coração da tua serva nesta noite. Meu Pai, tira, meu Pai, toda tristeza, meu Pai. Pai, todo nervosismo, meu Pai, nesta noite, meu Pai, sobre a vida da tua filha, meu Pai, vem cair por terra. Deus, que o Senhor venha usá-la, meu Pai, como o Senhor usou nessa terra, para falar, meu Pai, com a tua igreja. Hoje, meu Pai, que é um dia especial para a tua filha, Senhor. Pai, sabemos, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, já está, meu Pai, esperando, ansioso, meu Pai, pela palavra da tua serva. Usa a tua filha, meu Pai, nesta noite, para falar com a tua igreja, meu Pai, para clamar, meu Pai, aos quatro cantos, Senhor. Deus, que ela não venha, meu Pai, sair daqui da mesma forma, mas que ela venha, meu Pai, se levantar mais na tua presença. Do Senhor, meu Pai, nesta noite sagrada, Senhor. Que eu creio, meu Pai, que o Senhor de fogo, meu Pai, no nome da tua filha, o Senhor de fogo, meu Pai, na pregação da tua serva. Nesta noite, meu Pai, filha, meu Pai, viu ser impactada, através, meu Deus, da palavra que irá sair, meu Pai, da vida da tua serva, Senhor. Abençoa, meu Pai, a tua filha, levanta ela cada dia mais. Cubra, meu Pai, debaixo da tua poderosa mão, Senhor. E que nesta noite, meu Pai, filha, venham se render a teus pés. Usa a tua filha, meu Pai, de uma forma especial, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Motivos de alegria. Eu posso dizer isso hoje, porque hoje é meu aniversário, para glória de Deus. Até aqui, o Senhor tem me ajudado, me sustentado. E igreja, exatamente não era para mim estar aqui, porque Deus, ele trabalha assim uns cuidados tão imensos. Hoje pela tarde, a minha filha ali foi pegar um sorvete e tinha um vidro de pimenta. Não sei nem como aquilo aconteceu. Ela pegou o sorvete, a pimenta subiu, caiu na pia e subiu um monte de pimenta, caiu todo no meu cabelo. Se tivesse caído nos meus olhos, estaria numa UPA uma hora dessa. Mas Deus, quando Ele tem os seus planos, nada pode se frustrar. E eu, culto de obreiro, estou imensamente agradecida ao Senhor pela irmã ter me chamado, porque eu me confundo às vezes com Rayane. Mas eu agradeço o convite, amém? Sem perca de tempo nessa noite, abra sua palavra, que é a nossa palavra, que o Senhor nos deixou, que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14, amém? Todos encontraram? Que a irmã seja tão rápida assim, né? Misericórdia, espera, né, irmã? Glória a Deus. E toda a honra e glória é dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Aleluia. Jesus, todos encontraram, igreja? Amém. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Amém. Entendeu, irmão? Perdão. Aleluia, Jesus. Acho que não estou nervosa não, né? Estou com os irmãos, os obreiros da casa do Senhor, e já deu certo. Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Amém? Pode se assentar, amém? Glória a Deus. Glorificar e exaltar, maravilhoso Deus. E a gente entende que se a gente fosse trazer algumas mensagens para obreiros, tem muitas mensagens para obreiro, que somos nós da casa do Senhor. E ali eu comecei a pedir ao Senhor: Senhor, me dá um tema. E ali eu comecei a debater com meu irmão alguns temas para me trazer para a igreja do Senhor. E ali eu comecei a orar ao Senhor e Ele me deu esse tema:
o Senhor me deu esse tema: não despreze o dom que há em ti. Porque às vezes a gente acha que não tem nenhum dom, ou que a gente não serve muito na obra do Senhor. Mas todo obreiro tem o seu dom. Todo obreiro tem o seu dom. O que precisa de nós é descobrir qual é esse dom. Porque se a gente for percorrer pela a Bíblia, Deus sempre chama um para a sua palavra. Deus sempre escolheu um para anunciar o seu evangelho. Deus sempre contou com alguém para a obra do Senhor. E eu não vou aceitar muito: você não serve para a obra, ou você é para Deus. Deus sem você é a mesma coisa, ou sem Deus você não é nada, como dizem muitos. Mas para Deus você tem um valor, sim. Deus conta comigo e Deus também conta com você, sim. E igreja, falar para o obreiro não é tão fácil, mas também não é tão difícil. Porque eu poderia citar Mateus capítulo 10, quando Jesus separa os seus 12 e diz: vai, anuncia o meu evangelho. Mas eu vou percorrer a Bíblia, não teve um. Lógico que Jesus é o principal. Jesus é o principal. Mas Paulo, ele deu muita instrução para ser um obreiro na casa do Senhor. E se a gente for entender e compreender a história de Paulo, é algo sensacional. Quando Paulo escreveu as cartas para Timóteo e para Tito, Paulo estava preso em Roma. E se a gente fosse se aprofundar na história de Paulo, para escrever 3 cartas, Paulo estava preso na sua casa, como que? Domiciliar, prisão domiciliar. Como muitos entendem às vezes, aqui a justiça solta e fica na sua casa, em domicílio. E assim foi os últimos dias de Paulo, na sua casa, em domicílio. Mas mesmo assim, Paulo acorrentado, não deixou de pregar a palavra do Senhor. Glória a Deus. Deus te glória. Aleluia. E Paulo, ele deixou as instruções para Timóteo. E nenhuma dessas, ele diz assim: não despreze o dom que há em ti. E às vezes, por estarmos em um tempo tão difícil, igreja, para ser um obreiro hoje na casa do Senhor, às vezes deixamos o nosso dom de lado. É verdade. E às vezes a gente deixa de fazer o ID do Senhor, como nós obreiros. Porque se a gente for estudar, Paulo ele já diz logo: para ser um obreiro ou para ser um diácono, ele tem que ser marido de uma mulher só. E às vezes muito não se enquadra na minha situação, ou às vezes não na sua situação. Porque às vezes já vem um de 2 casamentos, a gente já não estaria como ser um obreiro, como Paulo disse. Marido de uma mulher só, um diácono, que seja um homem responsável dentro da sua casa, que seja um homem idôneo, que não seja um homem reclamador. Igreja, para ser um obreiro, tem que ser tão detalhado que talvez não estaria no meu quadro para ser uma diaconisa da casa do Senhor. Porque há uma exigência para ser um obreiro da casa do Senhor, tanto como homem, tanto como mulher. E ali Paulo trouxe essas instruções maravilhosas para ser um obreiro da casa do Senhor, que temos que
que meditar na palavra do Senhor. Para termos um conhecimento, temos que ler a palavra do Senhor. Hoje há no nosso meio muitos dogmas, que às vezes a gente, como obreiro, cita e nem sabe se está na Bíblia. Paulo diz que nós temos que manejar a palavra de Deus, mas como a palavra é de verdade. Eu não posso citar uma coisa aqui, porque o mundo diz lá fora, eu nem sei se está na Bíblia. Não está na Bíblia onde estiver um ou dois, está na Bíblia se onde estiver dois ou três. Manejar a palavra da verdade é como ela é. Eu não posso pregar a palavra como ela é. Eu não posso dizer aquilo que na Bíblia não tem. Eu não caio na folha da árvore que não seja da permissão de Deus. Não está na Bíblia, igreja. A gente tem que ler e meditar. Tem como procurar se realmente está na palavra. Nós que somos obreiros na casa do Senhor, somos nós que temos que dar testemunho para os ouvintes. Aí eu chego aqui como obreiro. Ai, irmãos. Ó, irmãos, eu vou falar a palavra que você depois fica com raiva, não. Ai, irmãos, eu tive uma oportunidade, mas eu nem li a Bíblia hoje. Eu sei que o dia a dia é corrido. O dia a dia é corrido para todos. Ninguém fica ausente de passar dificuldade, porque o próprio Jesus disse: ele é do mundo, vós tereis aflição. A aflição é essa, que a igreja do século está passando. O vento vem, a tempestade vem, mas o verdadeiro obreiro tem que falar em Mateus capítulo 7, versículo 24. Tem que estar alicerçado. O obreiro tem que estar alicerçado, como eu e como você. Como é que eu posso estar alicerçado nele? É meditando na palavra. É dia, é noite, é hora, é fora de tempo. Tem que estar alicerçado, senão não vai suportar, igreja. Igreja, temos que ir na última hora, tirar nem que seja meia hora para ler a palavra. Sabe por quê? Porque Paulo, ele escreveu para Tito, para Timóteo, para o povo despertar pelas heresias que havia na época. Havia uma heresia tão grande que os irmãos estavam se voltando a ouvir as heresias da época. E se o obreiro não tiver alicerçado, ele será enganado. Porque às vezes muitos chegam aqui pregando, muitas vezes chegam. Quantas pessoas, igreja, ou quantos liderados às vezes chegam, pregam, eu e você pula, canta, sapateia, mas às vezes esse homem não está aqui adequado na palavra. Eu conheço pessoas que de noite pregavam um sermão e quando entrava na sua casa o pau quebrava. O pau quebrava. Eu conheço um que pregava de noite. Se conserta, cretivo. Se conserta. Aí quando eles chegavam na casa deles, parecia nem ser líder de igreja. Tem um que na casa dele deu um soco tão grande na mão que mandou um soco na cara da esposa. De noite pregava, de noite era pastor, ou de noite era pastora, vice-versa. E eu digo para um despertar meu, que se eu e que se você não deixar mais o WhatsApp como eu, não deixar o Facebook como eu, não deixar o Instagram como eu, e realmente focar na palavra, nós seremos enganados. Paulo disse: ó Tito, Timóteo, diz para as igrejas
vezes que eu chego na igreja, bebendo água toda hora indo no banheiro, toda hora voltando lá, não. Lá eu tenho que ficar prostrado diante do Senhor. Aí vai João. Ele fala dos livros. Olha, irmão, há livros, não é só um livro não. Não pense que só tem um livrinho lá, não. Lá tem livros que naquele grande dia será aberto. Vai ser aberto. Aí, conjecturando, o Senhor vai dizer: cadê o dom que eu te dei? Porque Jesus formou os 12 discípulos. Vamos pregar. O maior intuito de um obreiro é cuidar das coisas de Deus, como Paulo diz, é cuidar sim. Se alguém deseja, não é obrigado. O pastor não obrigou ninguém a ser um diácono. Se alguém deseja, o episcopado, faça por excelência, faça por amor. Eu tenho que fazer por amor, não é obrigado. Foi separado. Aqui diz o presbitério, que é uma autoridade. A nossa autoridade aqui é o nosso pastor, nosso bispo. E ele te fez, ele te separou. Mas antes de alguém separado, eu tenho certeza que o Senhor já separou no céu. Porque o bispo não vai ungir ninguém à toa. Não vai? E ali, chama-se aqui à frente, põe as mãos, pede a igreja para interceder. O óleo cai, o azeite cai. A presença de Deus também é o necessário na vida do ser humano. Já necessário na palavra, orando, jejuando, tem um alicerce. Porque irmão, pensa uma coisa que não tem alicerce, é crente sem palavra. Oh meu Deus. Porque nós sem palavra, obreiros sem palavra, irmãos, eu não tenho nada para oferecer. Irmãos, eu sei que é de nós, com a nossa humildade, né? Nós somos humildes. Mas eu não posso ter uma saudação e dizer eu não tenho nada para oferecer. Temos alguma coisa assim, porque Jesus nos deu. Jesus nos deu poder, então temos alguma coisa para oferecer? Poder? Eu te dei poder, ainda tem autoridade. Poder e autoridade é o que nós precisamos na última hora. Porque às vezes sobre mim está o espírito de temor, de medo. De medo. Aí eu não sou capaz, você é capaz sim, eu sou capaz. Mas basta nós acordarmos para o dom que Deus nos deu. Aleluia. Aí o crente alicerçado, o crente cheio de poder e cheio de autoridade, ele está pronto pelo menos para ganhar os seus aí na sua casa. Porque igreja, o nosso papel é pregar. E nós não vamos convencer ele. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Nós pregamos o que Jesus disse para nós irmos. Temos um preparo aqui, depois irmos. Porque foi isso que Jesus disse, vai. E aí, Deus, Ele vai fazer a obra na vida das pessoas. Porque se a gente entender que pregar, o negócio está estreito. Mas por que, Leandro? Eu não sei se a igreja está entendendo o que nós estamos vivendo no mundo, que os valores estão sendo investidos.
Quem está entendendo que os valores estão sendo investidos? As heresias estão aí dentro da igreja. Pessoas que pregam em cima de uma mesa, pessoas que pregam em cima de uma cadeira, pessoas que pregam em cima de uma cama, como meu irmão mandou um vídeo. Igreja, os valores estão investindo. A verdade virou mentira, a mentira virou verdade. Meu Deus, vai falar hoje que mulher com mulher é errado. Vai falar isso hoje. Vai falar que homem com homem é errado se você me apanha no meio da rua. Ou um processo. E como nós nos comportar no século XXI. Mas lembre, como é que eu posso trazer uma palavra para esse tipo de gente? Buscando sabedoria. O obreiro tem que ter sabedoria. Atos capítulo 6. Separação do diácono. Estavam lá os apóstolos pregando, a igreja de Deus crescendo, o povo se crescendo, mas chegaram até os apóstolos e não. Tem alguma coisa errada. Quem está cuidando das viúvas? Não. Vamos separar aqui 7 diáconos. E entre esses 7 havia um destacado. Oh, irmãos, como é um obreiro e se destaca. Irmão, você tem a imaginação que eu tenho? Não por orgulho, quer ser como todos. Eu não quero. Não por orgulho, não tenho orgulho. Para ser igual, irmãos, todos nós, se nós entendemos, nós temos que ser alguém destacado. Estevão, quando olharam para o rosto de Estevão, vê ele como um rosto de anjo. O brilho brilhava tanto, o Espírito de Deus brilhava tanto na vida de Estevão, que já via ele como um anjo. E pense no homem cheio de sabedoria, Estevão. Pense no homem cheio da presença de Deus, Estevão. Porque a igreja, obreiros da casa do Senhor, missionário, se chegar a uma certa situação, o qual você é enquadrado de orar por alguém, sendo que ele está possesso de demônio, o que é em você como fazer nessa situação? Quem vai aqui nessa noite, se alguém lhe convidar a orar por alguém possesso de demônio como Jesus fez? Quem vai? Quem vai dos obreiros fazer essa oração para expulsar os demônios? Será que eu vou ter medo? Será que eu vou ficar com medo de ir lá e não conseguir expulsar esse demônio? O obreiro tem que estar preparado. Eu tenho que estar preparado. Uma certa vez, eu fui na casa de uma amiga minha e o filho dela era possesso. E ela falou assim: Leila, vamos orar aqui? E pela minha sorte ele estava lá. Oh meu Deus. Aí nós começamos a orar. Oração sobe, oração desce. Daqui a pouco ele começa a se torcer. Eu falei: meu Deus, só tem nós dois aqui. Se esse menino se manifestar, o que é que nós vamos fazer? Igreja, ele começou a se enrolar no chão. E ele se enrolava no chão. E ali mais era: usamos a autoridade em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Igreja, quando nós oramos, ele caiu. E é o que Jesus sempre ensinava para os seus discípulos: a usar a autoridade. E que Paulo insistiu. E que Paulo escreveu suas 13 cartas. Paulo foi uma referência como um servo do Senhor. Paulo não se ausentou de dificuldade, não. Se a gente ler e entender a história de Paulo, Paulo sofreu. Mas Paulo, ele era salvo, perseguiu o servo de Deus. Atos capítulo 8 começa: quando Estevão foi morto, lançaram as vestes de Estevão aos pés de
Damasco. Aí ele viu o clarão e uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Por que o Senhor não falou? Por que Deus não falou? Paulo, por que tu persegue meu povo? Ele diz: por que tu não? Porque tu me persegue. Eu tenho um dom, igreja, você tem um dom. Você tem um dom. Ali começa uma nova trajetória na vida de Saulo, que é Paulo. O tempo não dá para dizer que Paulo, a sua descendência, da tribo de Benjamim, Paulo tinha duas cidadanias. Paulo era judeu e Paulo era um cidadão romano. Paulo sabia entrar de uma situação, Paulo sabia sair de uma situação. Assim temos que ser nós, servos de Deus. Como eu posso sair e entrar de uma situação, Leiliane? Leia a palavra. E Paulo, ele foi tão perseguido pelo evangelho da cruz. Ele passa por 3 tribunais. Em uma de suas mensagens ele disse assim: e ninguém me assistiu. Ninguém estava com ele lá. Nos 3 tribunais que ele teve que enfrentar. Paulo, ele pede: não, deixa que eu vá ser julgado por lá na minha cidade, lá em Roma, por Nero, que era o governador de Roma, que comandava em Roma. Não, deixa que eu vá ser julgado lá. Transporta-se Paulo. Paulo passa pelo naufrágio na ilha de Malta. Todos entendem a história. Paulo ali é picado por uma víbora. E a Bíblia diz que os bárbaros esperam que Paulo caia tudo morto. E sempre, igreja, na nossa vida não é diferente. Tu acha que é todo mundo que vai aplaudir os obreiros da igreja restaurando vidas? Tu acha que é todo mundo que entra por essas portas, mesmo que a irmã está ali, recebe com todo amor, todo carinho, oferece uma água? Tu acha que é todos que vão falar bem? Não é, não. E pensa, olha, igreja, pense numa pessoa, já vou entregar. Pense numa pessoa que amou. Quando entrou por essas portas foi eu. Eu estava passando por um momento difícil. E quem estava pregando era o bispo. Quando eu entrei por essas portas, eu fiquei até hoje. E não fiquei só eu, não trouxe a forma que eu troquei. Olha, igreja, eu fui tão bem recebida a missionária Josi. Igreja, eu entrei na igreja, eu chorava tanto, e eu vinha de roupa de academia, mas eu desisti aí da academia que as pernas estão feias. Aí eu entrei, chorei. Ela me deu um abraço, a missionária Josi, que parece que o que eu sentia, parece assim que alguém puxou aquela dor, arrancou dentro de mim aquela dor, e eu saí da igreja. Assim o obreiro da casa do Senhor, eles mesmo achando que não é, mas Deus diz que é. É mesmo dizendo que não pode, mas Deus diz que você pode. É mesmo achando que não é ninguém na casa do Senhor, mas o Senhor diz que tu és tudo. Então desperta o dom que tu tem para fazer a vontade de Deus. Você tem um valor, eu tenho um valor. Se coloca de pé nessa noite. E Paulo mesmo, Paulo nos seus últimos dias, sabendo que ia morrer, segundo eu fui pesquisar, que Paulo não foi decapitado. E ele se sentiu que alguns amigos lhe abandonou. Demas foi um que lhe abandonou.
caminhada, alguém sempre vai te abandonar. Mas Jesus não vai. No meio da caminhada, missionária Aline, não é todos que vão dizer, muitos vão dizer, eu estou até contigo, missionária Aline. Mas na nossa dificuldade a gente olha, cadê aquele que diz que está comigo? Mas Jesus está lá do outro lado. Jesus está dizendo, não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te escolhi desde o ventre. E nenhum dos planos do Senhor será frustrado na tua vida. Eu posso contemplar algo na tua vida por esses dias que o Senhor vai te entregar e vai deixar muito doce. Não te entristeça. Confia no Senhor, a tua obra vai ser estabelecida. Ninguém faz a obra de Deus e fica por isso mesmo. O Senhor, Ele tem uma recompensa para ti. E Paulo, com todas as suas instruções, todos os seus ensinamentos, poderia trazer, trouxe aqui 2 mensagens, está aqui. Mas às vezes o tempo não nos espera. E o obreiro, que é obreiro, ele tem que pregar na hora certa, terminar na hora que o pastor falar. Se passar disso é desobediência. Deus abençoe cada um de vocês. E Paulo, para encerrar a sua trajetória na terra, ele disse, eu combati o bom combate. Eu acabei